aí pessoal, tudo bem? Então, como a gente viu hoje eu estou pretendendo trabalhar com vocês o que a gente viu na nossa primeira aula, né, de química, né, que foi o capítulo 1, né, do nosso livro, que é uma introdução ao ensino da química. E hoje, na verdade, eu quero fazer com vocês uma aula prática, tá? Para a gente, até para despertar o interesse em vocês sobre a química, porque na química, muitas vezes, eu não vejo a química, eu não consigo ver os elementos, eu não consigo ver os átomos, eu não enxergo a reação química, mas no laboratório eu consigo experimentar, ver o que aconteceu, porque todas essas reações dentro da química, elas vão dar um indicador para a gente, uma cor, tá? Ou uma fase distinta, ou uma temperatura que eu posso sentir que está variando, tá bom? Então, assim, eu pretendo trabalhar com vocês também muito as questões experimentais, tá bom? Para vocês conseguirem internalizar, visualizar a química, tá? Do ponto de vista teórico-prático, tá bom? Então, continuando nosso assunto que foi trabalhado em sala de aula, eu fiz esse vídeo para vocês hoje, da nossa prática, e aí eu vou retornar alguns conceitos que a gente já trabalhou lá na sala de aula, tá bom? Então, misturas, né? A gente tem que começar a trabalhar misturas, porque na química, na matéria, né, igual a gente viu, pode ser uma mistura de elementos químicos, de substâncias, de moléculas, né? Então nós precisamos de iniciar esse estudo de misturas para a gente entrar, sabe, aqui em reações químicas. Aí vai ser mais legal ainda, né, na hora que a gente vê mudanças de cor dentro do laboratório, tá bom? Mas vamos lá. Então, misturas. E lembrando, então, tudo no universo, né, tudo que ocupa espaço, que tem massa, que ocupa espaço, a gente chama de matéria. Tá? Quando eu divido essa matéria, quando eu quebro essa matéria, tá? Eu dou origem a corpos dela. Tá? E esses corpos, por sua vez, quando eu trabalho e modifico, tá? E modifico a maneira como ele se apresenta, eu trabalho ele, por exemplo, na carpintaria, igual está no exemplo aí para vocês, e transformo em uma cadeira. Esse corpo, que era um pedaço da madeira que eu extraí lá da árvore, né? Que seria a minha matéria, tá? A madeira da árvore, tá? Quando eu cortei ela em pequenos pedaços, ela virou um corpo, e esse corpo, quando trabalhado na indústria, dá origem a um objeto, tá? Igual a pedra de grafite, tá? Eu extraio ela, quebro ela em pequenos pedaços, tá? E faço o grafite do lápis, então vira um objeto, tá bom? As substâncias puras, como a gente falou, são aquelas que têm identidade. Lembram lá que eu falei para vocês que o diagrama da mudança de fase, né, da mudança de estado físico, me diz muito sobre uma substância, tá? Que a densidade me diz muito sobre uma substância, seria para dar essa entrada na substância pura. Substância pura, ela tem identidade própria, ela vai ter uma temperatura de ebulição própria, tá? Ela vai ter uma temperatura de fusão e solidificação própria, tá? Ela vai ter uma densidade própria, não varia, tá bom? Nós vamos ver mais para frente alguns gráficos que eu coloquei para vocês aí, para vocês verem. Lembra do diagrama que a gente trabalha na sala de aula? Eu trago ele aqui de novo para nós, tá bom? Mas vamos lá. Então, igual eu falei, a temperatura se mantém inalterada, tá? A água, ela solidifica a 0 grau, tá? Ela sai do sólido para o líquido a 0, ela vai do líquido para o sólido a 0, não varia, tá bom? A mesma coisa vale para a ebulição da água. Como é que ela evapora? É a 100 graus, tá? Não vai variar a temperatura. E outra característica das substâncias puras é que eu consigo escrever ela no formato de fórmula, tá? Através de quê? Dos elementos químicos da tabela, né? Que a gente viu os elementos lá também na nossa primeira aula. Então, por exemplo, exemplos de substâncias puras que eu tenho: a água, tá? Aqui eu consigo escrever ela quimicamente, ó. Olha como que eu escrevo água em química: H2O, tá? O oxigênio,
tá? Que seria o O2, desculpa aqui, tá? Sal de cozinha, NaCl, o ouro, a prata, o ácido sulfúrico, H2SO4. Eu consigo escrever a fórmula quimicamente. Isso me demonstra o quê? Que são substâncias puras, tá bom? Essas substâncias, elas podem ser simples ou compostas. A substância simples, ela vai ser formada pelo mesmo elemento químico, tá? Por exemplo, o O2, aqui para vocês verem, são dois oxigênios que se unem, tá? Dois átomos de oxigênio que se unem e formam essa substância chamada O2, essencial para a vida, né? Agora a água já seria uma substância composta. O próprio nome fala, opa, ela tem o quê? Ela é composta, ela tem mais de um elemento químico, tá? Por exemplo, a água a gente sabe que é H2O, são dois átomos de hidrogênio, mas um átomo de oxigênio, tá bom? Mas ainda assim, olha para vocês verem, ela é uma substância pura, por quê? Porque ela é a mesma molécula, tá? Que eu só tenho água ali, eu só tenho moléculas de H2O presente na água líquida, por exemplo, tá? Ok? Opa, desculpa, gente. E a natureza, eu tenho, né, os elementos da tabela periódica, eles se organizam e formam tanta coisa, né, gente? Existem tantas matérias, tantos objetos no mundo, né, tantas substâncias no mundo, tantas moléculas. Por quê? Porque a natureza ela é perfeita, tá? Os átomos eles são capazes de se organizar de diferentes maneiras. E isso que dá origem à diferença entre as matérias, apesar delas serem formadas, às vezes, pelo mesmo elemento químico. Olha aqui para vocês verem, o ozônio. O ozônio ele só tem oxigênio, ele tem 3 átomos de oxigênio que se ligaram. No oxigênio também só tem oxigênio que se ligou, mas olha a diferença quantitativa, tá? No oxigênio tem 2 átomos, o ozônio já é uma substância formada por 3 átomos de oxigênio, tá bom? O grafite, eu gosto muito de falar com vocês, né? Que está aí no lápis que vocês escrevem. O grafite, ele é carbono, ele é formado pelo átomo de carbono, assim como o diamante, acreditem se quiser, tá? O mesmo elemento químico é capaz de formar o diamante e o grafite, tá? O que vai diferenciar? A maneira como essa matéria se liga esses átomos. Olha aqui para vocês verem, apesar de eu só ter átomos de carbonos, eles formam uma rede que vai se ligando. E isso dá características diferentes, tá? Isso forma matérias diferentes, tá bom? O grafite só tem átomo de carbono, mas olha aqui para vocês verem, ele forma uma redinha lisa, plana, que não liga uma com a outra, igual eu vejo aqui no grafite, né? Que são várias redes interligadas, tá bom? Outro exemplo aqui bacana, o fósforo, né? O fósforo é a união de 4 átomos de fósforo que se juntam e formam essa substância que é o fósforo branco. Agora, quando esse fósforo branco, quando ocorrem mais reações, tá, químicas, e esses 4 átomos ainda colam entre si, eu tenho origem ao fósforo vermelho, que é esse de cozinha, tá? Ó, para vocês verem. Ele não parou a reação em ligar 4 átomos de fósforo. Além de ligar os 4, ele ainda se liga em outra estrutura com 4, em filas. Então, o que a alotropia me fala? Que eu posso ter o mesmo elemento químico, variando em quantidade ou em como ele se organiza para formar a matéria, como eles se colam entre si, tá? Vai dar origem, podendo dar origem aqui aos mais diversos tipos de elementos e matérias no planeta, tá bom? Misturas, né, que é o foco da nossa aulinha aqui. A mistura é toda vez que eu misturar submoléculas diferentes, tá bom? Toda vez que eu misturar moléculas diferentes, eu vou ter as chamadas misturas.
tá bom? Então vejam bem, existem, nesse exemplo aqui, eu tenho uma substância diferente, outra, né? Eu tenho 4 moléculas diferentes, desculpa, tá, gente? 4 moléculas diferentes misturadas, que eu misturei, fiz uma mistura química, tá? E misturei esses 4 tipos de moléculas diferentes. Essas misturas, elas podem ser homogêneas e heterogêneas, tá bom? É isso que nós vamos abordar agora, tá? Mistura homogênea é quando eu enxergo, eu misturo as moléculas diferentes e não consigo diferenciar, eu não consigo vê-las mais separadas, tá bom? Elas formam um outro tipo, elas se apresentam visualmente de maneira que eu não consigo ver a diferença, tá? Por exemplo, que eu peguei para vocês, um copo de água com açúcar, não dá para ver a diferença, né? Não dá para ver, eu misturei, eu não consigo enxergar o açúcar, o que é açúcar e o que é água aqui, tá bom? Ok? Nas misturas heterogêneas, por exemplo, quando eu misturo óleo com água, eu já consigo enxergar 2 fases separadas. Olha que bacana. Eu enxergo o óleo, enxergo a água, aqui eu não enxergo água e açúcar. Tá? Então, quando eu não enxergo, quando é igual, tá? Quando o que eu vejo é igual, eu não consigo diferenciar, eu chamo de homogêneo. Toda vez que vocês verem a palavra homo antes de qualquer coisa, lembrem de que homo quer dizer igual. Hétero quer dizer diferente. Então, a mistura homogênea é uma mistura igual, onde eu não enxergo diferença entre as moléculas que foram misturadas. Na heterogênea, é diferente. Eu consigo enxergar essa diferença. Eu peguei um copo com água aqui para vocês e pus o óleo. Não sei se vai dar para vocês visualizarem aí. Tá? Mas precisava de um fundo branco, né, gente? Deixa eu ver se eu pego aqui para vocês. Observe, tá? Eu consigo ver o óleo e consigo ver a água, tá? Separados, tá bom? O que vai determinar isso? A gente viu lá na primeira aulinha, densidade, hein? Eu vou cobrar uma questãozinha de densidade da aula aqui daqui a pouco para vocês, viu? Como é que eu chamo essas diferenças que eu enxergo nas misturas? Eu chamo de fases, tá? Obviamente eu só vou enxergar fase aonde? Nas misturas heterogêneas. Bom, ok? Só vou enxergar fase nas misturas heterogêneas, né? Nas homogêneas eu não enxergo diferença. Então só existe fase em misturas heterogêneas, tá bom? Por exemplo, água e areia, eu consigo ver os dois, tá bom? A areia fica embaixo, a água em cima. Quando eu tenho 2 fases, eu chamo de uma mistura bifásica, tá bom? Água, areia e óleo, ó, para vocês verem, eu vou enxergar o óleo, a água e a areia. Então eu vou chamar isso de trifásico. E ainda que eu tenha uma mistura onde eu estou colocando a mesma molécula, tá? Porém em estados físicos diferentes, né? Por exemplo, a água sólida, o gelo com a água líquida. Eu não consigo enxergar o gelo e a água, eu misturei. Né? Quando eu coloquei no copo, eu misturei. Então, mas eu enxergo o gelo e a água líquida, né? Então, mesmo sendo cuidado com isso que já caiu no Enem, tá? Mesmo sendo a mesma molécula, eu posso formar misturas heterogêneas, tá? Bifásicas, trifásicas, tá bom? Cuidado também com as questões das misturas, que são um pouco... nós vamos ver isso mais para frente, vocês devem ver isso no 2º ano, tá? Mas, por exemplo, o leite, eu não consigo enxergar. A gente sabe que o leite tem gordura e tem água, não é? Eu posso misturar água no copo de leite lá agora, que eu não vou conseguir separar, visualizar o que é óleo e o que é água, tá? Mas quando eu levo para o microscópio, eu consigo enxergar gotículas de óleo dispersas, tá? Na fase aquosa, dentro do leite. Se eu levo para o microscópio, eu enxergaria ele assim.
uma fase onde é a água cheia de gotinhas de gordura, que eu chamo de micelas. Aí nós vamos trabalhar lá no segundo ano, quando a gente falar de sabões, tá bom? Lembra lá do diagrama que eu mostrei para vocês na primeira aula? Olha ele aqui de novo. Então, um diagrama de uma substância pura. Lembra lá, substância pura. O ponto de fusão e de ebulição não varia. Olha aqui, ó, ele fica constante. Tá? Ponto de fusão. Ó, fusão é o que mesmo? Sólido para líquido. Não é isso? O gelo lá para virar água líquida. Até todo o gelo derreter, eu vou ter a mesma temperatura. Tá bom? O ponto de ebulição, que seria o que? Líquido para gasoso. Né? Eu vou ter a mesma temperatura. Tá? Constante. O que vai variar é o tempo. Tá? Tá bom? Isso aqui é bacana deixa eu falar dessas misturas da água com açúcar, por exemplo. Olha aqui para vocês verem. Quando eu misturo a água com açúcar, variou, ó, eu tive uma inclinação tanto do ponto de fusão quanto do ponto de ebulição. A temperatura variou. Tá bom? Não é isso? Variação. Ok? Não ficou retinho igual estava mais. Isso para mim é um indicador de que aquilo é uma mistura. Aquilo não é uma substância pura. Então, se eu estou em dúvida, por exemplo, no laboratório, eu sou um químico e eu quero saber se aquilo é uma mistura ou não, uma das alternativas que eu tenho, por exemplo, é testar o ponto de fusão ou o ponto de ebulição dessa mistura que eu não sei o que é, para ver se tem variação da temperatura. Se houver, eu sei que aquilo é uma mistura e não uma substância pura, tá bom? E aí pode variar ponto de fusão e ponto de ebulição juntos, como no caso da água com açúcar. Aqui eu chamo a atenção para vocês o seguinte: vocês já viram que, presta atenção para vocês verem quando vocês estão fazendo café. A água ferve mais rápido com açúcar ou sem açúcar? Reparem para vocês verem, façam, peça, quem não tiver habilidade hoje para mexer com o fogão, peça a mão de vocês para fazer, tá bom? Ferver uma água sem e meçam o tempo, para vocês verem que vai ser maior, tá bom? Eu vou ter uma variação grande de tempo. Isso quer dizer que o quê? Eu tive que dar mais temperatura no sistema. Quanto mais eu tive que expor mais calor, eu tive que dar mais calor. Se eu tive que dar mais calor, isso me indica que a temperatura de ebulição variou, tá? Por isso que a água sem açúcar ferve mais rápido, tá bom? Quando eu tenho uma mistura que varia só a temperatura de ebulição, que a difusão está constante e a de ebulição variou, eu chamo de mistura eutética, tá bom? Quando o que varia é a temperatura de fusão e a de ebulição fica constante, só variou a fusão, quando só varia a fusão, eu chamo de mistura azeotrópica, tá bom? Vamos praticar aqui agora rapidinho. Em qual dessas sequências a seguir estão representados um elemento, uma substância simples e uma substância composta? Vejam bem, elemento é o que dá origem a toda a matéria do mundo. Lembra lá da nossa tabela periódica, né? Ele tem que estar sozinho, ele não pode estar associado a nada. Então, logo de cara, tá, eu já sei que seria a B ou a C, que a 2 está misturada, são dois elementos, não é um só. Elemento é um só, tá? Na D também eu tenho o H2, que né, também é uma associação de dois elementos, não é um só. E na letra E eu tenho a H2O, que já é, né, até uma substância composta. E já estou até respondendo no final, mas não tem problema. Então eu já ficaria entre a B e a C, tá bom? Uma substância simples é aquela que eu tenho a mistura, a união, a ligação do mesmo elemento. Não vai variar, tá bom? E a substância composta é aquela na qual eu tenho mais de um elemento se ligando para formar aquela substância, tá bom? Então vamos lá. Como eu tinha sobrado, aqui eu tenho de elementos únicos, ou a B ou a C. Agora aqui eu tenho HI, agora eu tenho que achar uma substância simples, né? HI não é simples.
Eu tenho hidrogênio e tenho iodo ligado. Agora, olha aqui na C. O nitrogênio é ligado a ele mesmo duas vezes. Opa, substância pura. 2 hidrogênios ligados. Substância simples, desculpa. Tá bom? Substância composta. Seriam 2 elementos diferentes. Então, a gente deduz que a letra C, né? O elemento cloro sozinho. O N2, tá? Que é a união de 2 nitrogênios. E o HI, tá? Hidróxido de iodo, tá bom? Que é a união de um hidrogênio com o iodo. Tudo bem? Vamos ver essa daqui, tá? Adicionando-se excesso de água à mistura formada por sal de cozinha, areia e açúcar, obtém-se um sistema. Então vamos lá. Vou pegar aqui para vocês verem aquela água que eu tinha feito, eu separei para vocês aqui. Vamos misturar um pouquinho de areia nela. Eu separei um pouco de areia aqui para vocês verem, tá? Vou misturar. Obviamente aqui eu vou precisar de um tempo para que ela desça, tá bom? O que eu vou conseguir enxergar? Aqui no fundinho aqui já está dando para ver, né? Vou pôr mais areia que aí fica mais nítido para vocês. Já que é para bagunçar, vamos bagunçar direito, né? Muito bem. Essa areia, obviamente, ela vai decantar, por isso que na prática de vocês vão ter que esperar 15 minutos, porque toda essa areia tende a descer para o fundo do copo, tá bom? E aí o que eu consigo enxergar aqui? 2 fases, eu vou enxergar a fase da água e vou enxergar a fase da areia, tá bom? Então isso aqui é uma mistura o quê? Se tem 2 fases, ela vai ser heterogênea. E como eu enxergo a fase aquosa e a de areia, ela é bifásica, tá bom? Heterogênea, letra D, heterogênea bifásica. Tudo bem? Muito fácil, né? Só a gente pensar naquilo que a gente precisa de pensar na reação, o que vai acontecer, tá bom? Vamos para essa. Os diferentes tipos de matéria podem ser classificados em 2 grupos, substâncias puras e misturas. Tudo bem, né? As matérias elas podem ser de substâncias puras ou de misturas, ok? A gente viu lá, por exemplo, o próprio leite, né? O leite é uma matéria, né? É uma matéria. O leite em si ele é um elemento, ele é uma substância, não é nem ele é uma substância composta, né? Feita através de uma mistura, tá bom? De várias coisas. Ali dentro eu tenho cálcio, ferro, fósforo, manganês, água, gordura, não é isso? Açúcar, tá? O leite tem um pouquinho de glicose, tá bom? E as substâncias puras podem ser simples ou compostas, tá bom? A gente viu isso lá também, né? Simples, formada pelo mesmo elemento, composta, formada por elementos diferentes. Considerando-se esse modo de classificação, vamos analisar essas afirmações aqui. Vou analisar com vocês. O ar atmosférico é uma substância pura? Ele é formado por um elemento só? No ar eu só tenho um tipo de elemento? Só 2? Não, né? No ar eu tenho a própria água, vapor de água, eu tenho gás carbônico, eu tenho poluentes, não é isso? Eu tenho sulfetos, tá bom? Então assim, via de regra, lembra do ar assim, oxigênio e gás carbônico. Opa, se já é 2 misturados, o ar não é uma substância pura, o ar é uma mistura de várias substâncias, tá? Inclusive compostas, puras e compostas, né? Por exemplo, o oxigênio é uma substância simples, tá? E o CO2, que é o gás carbônico, já seria uma substância composta. E eles estão misturados no ar. Então é uma mistura de vários tipos de substâncias. Então essa alternativa seria falsa. A água é uma substância simples? H2O é simples, gente? Não, né? Composto.
né? H2O, dois elementos diferentes para formar a substância. O sangue é uma mistura? É, né, gente? No sangue eu tenho água, eu tenho óleo, né? O colesterol, quem gosta muito da carninha de sol com capinha de gordura, né? Eu tenho células, eu tenho proteínas, eu tenho glicose, não é isso? Eu não faço teste de glicose. Onde é que o açúcar está? No sangue. Tudo que eu alimento, né, os elementos essenciais para as células, quando eu como, eles passam para o sangue. Né? Então, o sangue é uma mistura, verdadeiro, tá bom? O oxigênio e o ozônio são substâncias distintas? São diferentes. São diferentes? Não, né, gente? O oxigênio e o ozônio, eles são a mesma substância, tá? Porém, o O2 e o O3 vão diferenciar a questão lá das substâncias azeotrópicas, lembra? O O3 e o O2 que a gente falou agora, eles são a mesma substância, que é o oxigênio, que dá origem a eles, porém, a quantidade deles é que vai determinar que tipo de molécula, de substância ele vai formar, se é uma simples ou se é uma composta. Tá bom? A matéria tem 3 tipos de molécula. A matéria que tem 3 tipos de molécula é uma substância composta? A matéria tem 3 tipos de molécula é uma substância composta. Verdadeiro, né? Vamos pensar aí, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. 3 tipos que a substância composta ela é formada por vários elementos diferentes. Então a matéria que une vários elementos diferentes para dar origem a ela vai ser vai ser considerada uma substância o quê? Composta, né? São vários tipos. Na verdade, essa substância composta, através da mistura, ela dá origem a uma matéria diferente, tá bom? Bom, o que eu vou querer de vocês agora? Nós vamos formar grupo de 5 alunos, vamos descer para o laboratório, lembrando da conversa que nós tivemos sobre práticas de segurança na primeira aula. Não é permitido conversas paralelas, brincadeiras, porque lá é um ambiente que tem vidro, tem reagentes químicos, lembra da nossa conversinha lá, na primeira aula, tá bom? A gente precisa de silêncio para fazer as reações, tá bom? Não é permitido comer dentro do ambiente, tá certo? Todas aquelas regrinhas que nós falamos. Então vocês vão se organizar em grupos de 5, a gente vai para o laboratório. Lá nas bancadas eu já deixei para vocês tubos de ensaio e todo o material que vocês vão precisar. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer algumas misturas lá embaixo, algumas misturas químicas lá embaixo, tá bom? E cada bancada vai ter 5 provetas de 10 ml, uma pisceta com água, um becker, vai ter um becker com 2 ml de óleo, um becker com 4 gramas de areia, um becker com 4,5 gramas de sal, tá? E um becker com 3 gramas de açúcar. Tudo bem? Cada aluno vai fazer uma mistura diferente, tá bom? Todo mundo vai pôr a mão na massa. O que vocês vão fazer? Chegar lá, nós vamos colocar 7 ml de água dentro desses beckers que tem essas substâncias. A gente vai agitar ou com bastão de vidro, não sei se vai ter para todo mundo. Se não tiver, a gente vai agitar com um pauzinho de picolé, que também é utilizado, tá? Nesse tipo de experimento, onde eu não vou ter problema de contaminar os reagentes, tá bom? Nós vamos misturar, nós vamos deixar descansar 15 minutos, igual eu mostrei para vocês aqui. Quanto mais a gente deixa descansar, mais a gente consegue visualizar, tá, a experiência, tá bom? Fica mais nítido a areia toda no fundo e a água separada, tá bom? Eu vou mostrar para vocês um sistema trifásico aqui também, que eu acabei de inventar aqui na minha cabeça. Cada aluno e aí vocês vão deixar isso tudo descansar por 15 minutos, tá bom? Depois vocês vão observar e descrever o que vocês viram. Como? Vocês vão falar para mim se é uma substância, é uma mistura homogênea ou heterogênea. Vão me falar se é bifásica, trifásica, tá bom? Além disso, vocês vão desenhar o que vocês verem em cada tubo, tá? Isso no caderno.
vou avaliar no caderno, tá bom? E outra coisa, como eu dei as gramas para vocês aí dos... enquanto vocês esperam, né, essas misturas, né, enquanto a gente espera ela decantar, né, que a gente fala, vocês vão fazendo essas atividades. O que eu quero? Eu dei para vocês a quantidade, tá, a massa, tanto da areia, quanto do açúcar, como do sal. A partir disto, tá, e pela variação do volume que nós vamos ter, que se eu colocar 7 ml de água, as provetinhas que a gente vai usar tem as marcações, tá? Como eu vou colocar 7 ml de água, tá? Eu vou ver que a quantidade que eu utilizei foi de propósito, para produzir um determinado volume nessa pipeta para vocês, tá bom? Vocês vão ter que descobrir para mim a densidade, tá bom? Da areia, do sal e do açúcar, a partir da variação do volume que vocês vão enxergar. Tudo bem? Aqui eu trago para vocês, para finalizar, essa experiência que foi feita em uma outra escola, tá? Eles utilizaram os copinhos de plástico, tá bom? E esse aqui é um desenho que eu não quero, e esse aqui é o desenho que eu quero, tá bom? Esses aqui eu não quero não, tá? Desenho com capricho, tá bom? Vamos descer, tudo bem? Lá embaixo, nas dúvidas, por favor, sempre recorram a mim, tá? Não façam nada no laboratório que vocês não tenham certeza que pode ser feito, tá? Obedeçam o roteiro e as explicações. Bora trabalhar? Pode ser assim? Um abraço então, vamos nos organizar sem tumulto e vamos descer, ok? Um abraço, tá bom?